luz da luz espiritual, é a chama da chama, a verdade da verdade. Chegar a essa experiência do real requer passar a níveis superiores de ser, e isto só é possível através de incessantes revoluções, constantes revoluções. Quando uma pessoa estuda os evangelhos do Cristo, vem a perceber que realmente o Senhor de perfeição quer que nos libertemos. Vejamos as bem-aventuranças, por exemplo, são solares em 100%, não lunares. Começam as bem-aventuranças ensinando-nos a não identificação. Bem-aventurados, disse o Senhor de perfeições, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem, e quem são os pobres de espírito? Não lhes ocorreu pensar que um homem que está identificado com o dinheiro, pleitos, negócios, etc., é por acaso pobre de espírito? Um homem que está identificado consigo mesmo, que está cheio de imagens de si mesmo, sente-se grande, poderoso, sublime, inefável, etc., etc., é por acaso pobre de espírito? É óbvio que não. Está cheio de si mesmo, não deixou nem um pequeno espaço para Deus. Então, não é pobre de espírito, como poderia ser bem-aventurado. Olhemos o orgulho, por exemplo. Não somente é orgulhoso o que tem dinheiro, não somente é orgulhoso o que pertence a uma família muito chique, como se diz. Não é somente orgulhoso o que tem um automóvel de última linha, que sente-se feliz com ele. Há outro orgulho, e quero referir-me de forma clara ao orgulho místico. Algumas escolas de tipo pseudo-esotérico e pseudo-ocultista dizem: mediante a lei da evolução, algum dia chegaremos a ser deuses inefáveis. O homem está chamado a converter-se em um deus. Tais sinais assim o conduzem a um orgulho místico, ao engrandecimento espiritual, à mitomania, porque o homem, ainda que chegue a ser um bodhisattva, não é mais do que isso, um homem. Deus é o Pai que está em segredo, só Ele é Deus. O Pai pode tomar ao homem se este é perfeito, se é um bodhisattva, pondo sua mente, pondo seu coração ou pondo-o a trabalhar fora de si mesmo ou em algum lugar para que faça algo. Que o homem que é esse mequetrefe se sinta como Deus, é mitomania da pior classe, do pior tipo. Os homens somos homens e nada mais que isso. Homens. Deus é Deus. Mas nós, os homens, somos homens. Quem se sinta um sábio porque tem alguns conhecimentos de pseudo-esoterismo, de pseudo-ocultismo aqui na mente, e pensa que já é um grande iniciado, etc., 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 caiu na mitomania, está cheio de si mesmo. Cada um de nós não é mais que um desprezível verme do lodo da terra. Quando digo assim, começo por mim, que me considero isso e nada mais que isso, um desprezível verme do lodo do mundo. Eu sou Deus, mas isso é Ele, lá, Ele. Nós não somos deuses, somos simplesmente vis vermes do lodo da terra, e crer nos deuses, crer nos sábios, é absurdo. Assim que, em realidade de verdade, meus queridos amigos, estar cheios de si mesmos, ter falsa imagens de si mesmos, fantasias de si mesmo, não é ser pobre de espírito. Quando um homem reconhece sua própria nulidade e miséria interior, quando não se sente tão sublime nem tão Deus, ou algo por estilo, nem tão sábio, quando compreende que é um pecador como qualquer outro, então já não está cheio de si mesmo, e será bem-aventurado. Mas o que é isso de ser bem-aventurado? Muitos pensam que serão bem-aventurados no dia em que se forem para lá, acima, para gozar da dita celestial, com os anjos. Não, esse é um conceito falso. Bem-aventurado significa felicidade, ser feliz. Onde? Aqui e agora. Entrará ao reino dos céus? Correto, entrará ao reino dos céus. Mas onde está o reino dos céus? Em que lugar do universo está? Sejamos sinceros conosco mesmos, o reino dos céus está formado pelo círculo consciente da humanidade solar, que opera sobre os centros superiores do ser. Esse é o reino dos céus. Assim, pois, sejamos práticos e compreendamos tudo isto. Assim devemos atuar. Assim, pois, nos evangelhos, o evangelho do Senhor começa a ensinar-nos a não identificação. A pessoa se identifica consigo mesma pensando que vai ter muito dinheiro, um lindo automóvel do último modelo, ou que a noiva o quer, ou que vai conseguir uma grande fortuna, ou que é um grande senhor, ou que é um grande sábio. Há muitas formas de identificar-se consigo mesmo. Uma pessoa tem que começar por não identificar-se consigo mesma, e depois não identificar-se com as coisas de fora.
Quando uma pessoa não se identifica, por exemplo, com um insultador, o perdoa, o ama, não pode feri-lo, e se alguém lhe fere o amor próprio, porém este não se identifica com o amor próprio, é claro que não pode sentir dor alguma visto que não lhe dói. Se não se identifica com a vaidade, não se importa em andar pela rua com shorts remendados, etc. Por quê? Não estava identificado com a vaidade. Se primeiramente nós nos identificamos com nós mesmos, e logo nos identificamos com as vaidades do mundo exterior, quando uma pessoa não se identifica consigo mesma pode perdoar, recordemos a oração do Senhor. Perdoe nossas dívidas assim como nós perdoamos a nossos devedores. Eu digo mais, não basta simplesmente perdoar, há que pagar a dívida. E isso é tudo. Alguém poderia perdoar a um inimigo, mas não pagaria as dívidas, jamais. Há que ser sincero, necessitamos pagar. E esse é o sentido de fundo daquela frase que diz: perdoai nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Enquanto a pessoa se identifique consigo mesma, não pode perdoar a ninguém. A uma pessoa dói que lhe insulte, a outra dói que lhe humilhem, a outra pessoa lhe dói que o menosprezem. Por quê? Porque tem o eu do orgulho, tem o eu do amor próprio dentro, bem vivo, e enquanto uma pessoa tenha o eu do amor próprio, lhe dói que outro lhe fira o amor próprio. Assim, se não nos identificamos, então nos é fácil perdoar, e ainda mais, digo, pagar as dívidas. Isso é o melhor. Diz também o Evangelho do Senhor: bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por herança. Isto é outra coisa que ninguém entendeu. Bem-aventurado, diríamos, os não ressentidos. Se uma pessoa está ressentida, como pode ser mansa? O ressentido passa fazendo contas. Mas eu lhe fiz tantos e tantos favores a este indivíduo que eu lhe protegi, fiz-lhe tantas obras de caridade e veja como me pagou. Este amigo a quem tanto lhe servi e agora não é capaz de servir-me. Eis aí, pois, as contas do ressentido. O Evangelho do Senhor quando disse: bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por herança. Deve traduzir-se: bem-aventurados os não ressentidos. Como poderia alguém ser manso se está cheio de ressentimentos? Quem está cheio de ressentimentos vive fazendo contas a todas as horas. Logo, não é manso. Então, como poderia ser bem-aventurado? O que se entende por bem-aventurado? O que se entende por felicidade? Estão seguros de que estão felizes? Quem é feliz? Conheci pessoas que dizem: eu sou feliz. Eu sou contente com a minha vida. Sou alegre. Mas a estes mesmos tenho-lhes ouvido dizer: não gosto de fulano de tal. Aquele tipo me caía mal. Não sei por que não me fazem isso que tanto tenho desejado. Então não são felizes. Realmente o que ocorre é que são hipócritas. Isso é tudo. Ser feliz é muito difícil. Necessita-se, antes de tudo, ser manso. A palavra bem-aventurança significa felicidade íntima, não dentro de 1000 anos, mas sim agora, aqui mesmo, no instante em que estamos vivendo. Se verdadeiramente nos tornamos mansos mediante a não identificação, então chegaremos a ser felizes. Mas é necessário não somente não identificar-nos com nossos pensamentos de luxúria, de ódio, de vingança, de rancor, de ressentimento, não. Há que eliminar de nós os demônios vermelhos de Seth, esses agregados psíquicos que personificam nossos defeitos de tipo psicológico. Temos que aprender, por exemplo, o que é o processo do ressentimento. Há que fazer a deserção ao ressentimento. Quando uma pessoa chega à conclusão de que o ressentimento se deve a que possuímos em nosso interior o amor próprio, então lutamos para eliminar o ego do amor próprio, ao eu do amor próprio. Mas temos que compreendê-lo para podê-lo eliminar. Não poderíamos eliminá-lo se antes não compreendermos previamente. Meus queridos irmãos, para poder eliminar se necessita apelar à Devi Kundalini Shakti. Só ela pode desintegrar qualquer defeito psicológico, incluindo ao eu do amor próprio. Vocês estão seguros de não estarem ressentidos com alguém? Quem de vocês está seguro de não estar ressentido? Quem de vocês está seguro de não estar fazendo contas? Quem? Se queremos libertar-nos da mecânica lunar, temos que eliminar de nós mesmos o eu do ressentimento, o eu do amor próprio, porque está escrito: bem-aventurados os mansos, ou seja, os não ressentidos, porque eles receberão a terra por herança. Há que entender, meus caros irmãos, entender com inteira claridade meridiana. Quando uma pessoa vai entendendo isto,
avança no caminho que conduz à liberação final, só mediante o fogo solar, mediante o fogo de Ares, do Cordeiro, do Carneiro encarnado, o Cristo íntimo, nós podemos de verdade queimar todos esses elementos inumanos que levamos em nosso interior, e à medida que a consciência vai se desenfrascando, ou desengarrafando, vamos despertando. Mas a consciência não pode despertar enquanto continue engarrafada nos agregados psíquicos que em seu conjunto constituem o mim mesmo, o eu, o ego. Necessitamos passar pela aniquilação budista, aqui e agora.